Olá pessoal, tudo bem? Moré Fábio Levi por aqui. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2020. Espero que essa mensagem encontre todos vocês bem de saúde, que todos os seus familiares também estejam bem. Espero também que vocês estejam tomando todas as devidas precauções recomendadas por todas as autoridades médicas. A aula de hoje vai ser sobre lembranças. E eu escolhi esse tema por um motivo muito peculiar. Há muitos anos atrás, quando eu fui fazer no meu trabalho, né, um teste de aptidão, né, de talentos, havia uma série de talentos listados, até um livrinho, né, bem conhecido. E aí um dos talentos que apareceu para mim foi contexto. E aí o nome, né, é um pouco curioso, né? O que seria contexto? Contexto trata-se do seguinte: trata-se de que uma pessoa com essa característica, ela sempre, antes de tomar uma decisão, ela investiga primeiramente no passado para ver quais são os erros e acertos que já ocorreram em relação a essa situação que ela se depara nesse momento. Só que isso não é um talento de uma pessoa só. Na verdade, é uma coisa que é completamente humano. E talvez até na esfera animal isso também aconteça, né? A gente tem o exemplo de que os animais aprendem, principalmente os mamíferos mais evoluídos, e eles aprendem justamente por tentativa e erro, e eles procuram não cometer os mesmos erros. No início da minha vida profissional, eu tive a oportunidade de conhecer um consultor já bem idoso, e ele brincou comigo. Eu devia ter uns 22, 23 anos, muito mais cabelo, certamente, muito menos quilos, né? Esse rosto aí enorme que aparece nessa tela, né? Tá difícil de eu dar aula, mas ele ensinou o seguinte: ele falou assim: olha, rapaz, o segredo na vida profissional e talvez na vida como um todo é cometer erros novos, porque através de erros novos você é capaz de aprender. Agora, você incorrer nos mesmos erros, isso é uma estupidez. Então procure não incorrer nos mesmos erros. Eu achei de uma beleza assim fantástica, e eu acho que isso tem tudo a ver com a forma como o ser humano ele lida com os próprios problemas. Vou pegar um exemplo aqui bem recente, né? Vocês sabem que essa crise na Bolsa de Valores, né, está sendo causada por duplo motivo, né? Principalmente a paralisação da atividade econômica por conta da pandemia, e também, mais especificamente, no mercado de energia por conta de uma guerra, entre nações, né, na oferta de petróleo. Não vou entrar em detalhes, mas assim, é uma situação muito peculiar, e todos os analistas do setor, eles sempre, antes de falar o que vai acontecer, eles começam a fazer algumas comparações. E uma comparação muito típica no mercado acionário é você falar assim: poxa, em quantos dias que a bolsa caiu tantos por cento? No caso, como a gente já está se aproximando a uma queda de 50% da pontuação da bolsa do mundo inteiro, os analistas eles começam a voltar um pouquinho no tempo e tentam ver alguma situação semelhante em que se deu essa velocidade. E aí eles começam a voltar no tempo, né? Na história recente a gente teve, pelo menos para o preço do petróleo, a gente teve em 2016, para uma queda avassaladora da bolsa de modo geral, teve a crise financeira de 2008, a gente também teve a crise dos .com em 2000, 2001, e eles vão voltando, né? A década perdida na década de 80, e aí até chegam à crise das crises, que é a crise da Bolsa de 1929. E realmente eles estão um pouco perplexos que a crise que a gente vive hoje não encontra nenhuma referência registrada, né? Ela é uma velocidade muito maior do que todas que já ocorreram no mundo. Mas eu acho interessante que a gente faz essa lembrança o tempo todo, e a religião judaica ela coloca como obrigação algumas lembranças. Por exemplo, a gente está se aproximando, a próxima Hag que a gente tem é Pessah, e em Pessah é importante que a gente, no Seder, né, na noite de Pessah, que a gente conte a história do êxodo do Egito, da saída do Egito. E a gente vai perguntar: poxa, mas há 3.000 anos aconteceu isso, né? E mais ou menos todo mundo sabe um pouco a história, as pragas e coisa e tal, e por que é tão importante lembrar isso?
É importante lembrar por duas razões. Primeiro, porque o dogma judaico, em termos de narrativa, ele defende principalmente três aspectos. Os três aspectos são criação, revelação e redenção. Criação é basicamente acreditar que uma força superior que criou esse universo. Revelação é acreditar que essa força superior, ela dialoga constantemente com as suas criaturas. E redenção significa que essa força superior, ela governa o mundo, que ela, através de pequenas sutilezas na vida de cada um, faz ajustes de percurso. E a saída do Egito, ela talvez seja o exemplo maior, o exemplo mais impactante de interferência dessa força superior na história do mundo. E não só porque tirou um punhado de judeus que eram escravos, não só por causa disso, mas principalmente por ser qual é a nação que foi atingida, que foi o Egito. E eu não sei se vocês sabem, ao longo da história existiram muitos impérios, inclusive o Império Egípcio na Idade Antiga. A gente pode citar outros exemplos. A gente teve o Império Grego, Macedônico, né, com Alexandre o Grande. A gente teve, estou tentando seguir aqui a ordem cronológica, Império Persa. A gente teve o Império Romano. A gente teve, pulando um pouquinho, Napoleão. A gente teve o Terceiro Reich. Então teve uma série de impérios, e uma medida que a gente pode pegar do poder desses impérios é por quanto tempo que eles duraram. O estrago do Terceiro Reich foi imenso, mas durou menos de 2 décadas. Napoleão a gente já pode falar de um pouco 3 décadas, quem sabe. E por aí vai, alguns levam séculos, mas o Império Egípcio, que dominou todo o mundo conhecido, civilizado, pelo menos no Ocidente, ele durou mais de 1 milênio. E isso é muito forte. Isso, para todas as gerações que viveram naquela época, eles entendiam que o Império Egípcio ele nunca poderia ser dominado, que era uma força permanente, que nada poderia alterar essa estrutura de poder. E o que aconteceu foi, de fato, que o povo mais desamparado, né, os judeus que eram escravizados, eles foram retirados do império mais poderoso e mais longevo que já existiu. Isso é tão forte que no Kiddush, né, na bênção que a gente faz sobre o vinho, todo o Shabat, né, no 7º dia, a gente, lembrando que Shabat é uma lembrança de que Deus criou tudo, né, em 6 dias, certamente 6 dias divinos, pelo menos na interpretação dos sábios. Não quero entrar aqui muito no mérito, tem várias opiniões em relação a isso, mas no 7º dia ele descansou. Então, no 7º dia a gente também abre mão das nossas atividades criacionais para poder ter um dia um pouco mais espiritual. E aí era mais do que natural que no Kiddush a gente fizesse menção a o próprio 7º dia, né? Assim, só falar sobre o fato de que Deus criou o universo. Mas é muito peculiar que no Kiddush a gente fala que ele nos tirou do Egito. Não só no Kiddush de Shabat, como também em todas as festas judaicas a gente fala que ele nos tirou do Egito. E por quê? Justamente para completar esse aspecto de redenção, esse aspecto que Deus não somente criou o mundo, mas também que ele interfere no mundo que ele criou. Isso aqui ele fica em oposição ao deísmo, que era como os gregos encaravam a divindade, né? Os gregos entendiam que a divindade, a força superior, só criou o universo, mas que ela não interfere mais no universo que foi criado. Já é um relógio que já está com toda a corda para rodar de acordo com as leis da natureza. E essa não é a visão judaica. Então eu poderia falar um pouco mais sobre o êxodo do Egito, mas não é o ponto. Eu queria dedicar a próxima metade da aula para falar que existe um costume em Shacharit, que é a primeira reza de todos os dias, da gente ler, dependendo do costume ashkenazita, que são dos judeus do leste europeu, ou sefaraditas, que são da Península Ibérica e da parte árabe do mundo, tem uma diferença de costume. Os ashkenazitas,
eles, no final de Shaharit, da reza da manhã, eles têm no seu Sidur 6 lembranças, 6 principais lembranças. E os sefaraditas, eles têm 10 lembranças. O motivo dos ashkenazitas usarem 6 é porque tem uma discussão no Talmud sobre quanto é a capacidade de memória imediata de uma pessoa. Então, é como se eu agora falasse 10 palavras aleatórias ou 20 palavras aleatórias e a média humana vai conseguir lembrar de 6, 7. Então, os ashkenazitas, eles pontuam que pega só as 6 principais. E os sefaraditas, eles pegam 10 que considera principais. Eu vou aqui descrever dos sefaraditas por 2 motivos. É um motivo muito particular, porque eu sou sefaradi e eu estou acostumado a estudar essas 10 lembranças no costume sefaradi. E também por ele ser um número maior e aí dá um pouco mais de riqueza para a nossa aula. Então vamos lá.